Bem, meus irmãos, eu os convido a abrirem a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos dar prosseguimento à exposição do capítulo 5. Hoje concluiremos o capítulo com os versículos restantes, ou seja, versículo de número 9 até o versículo de número 13. Então, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 ao 13. Os irmãos perceberam que nos últimos 2 domingos nós temos priorizado a exposição de 1 Coríntios. Pela manhã, nosso candidato ao Sagrado Ministério, nosso irmão Alex, tem pregado nos cultos matutinos. E eu, então, preferi dar continuidade às exposições em 1 Coríntios no culto vespertino durante esse mês de outubro. Então, meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 5, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 9 até o 13. Diz assim: Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém. Mais uma vez, elevemos a nossa voz ao Senhor em oração. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, Senhor, e agora será proclamada ao coração dos Teus filhos. Fala, Senhor, conosco e nos abençoa com a Tua palavra, transformando os nossos corações para o louvor do Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Obstinação. Obstinação. Essa palavra define o comportamento de alguém que gosta de fazer as coisas do seu jeito. O homem obstinado é aquele que possui uma afeição excessiva às suas próprias convicções, aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios conceitos, ideias, desejos. Esse tipo de pessoa também é conhecido como teimoso, como turrão, como cabeça dura e etc. São várias as expressões que podemos nos referir a alguém assim, que, como cantou Frank Sinatra em sua bela canção My Way, procura fazer tudo do seu jeito. O obstinado, meus irmãos, ele insiste em viver do seu jeito, porque ele acredita que ele mesmo sabe o que é melhor para si. Ele mesmo sabe o que de fato é bom, justo e verdadeiro. E qual o problema então nisso? Em alguém saber o que é bom de fato, o que é justo de fato e o que é verdadeiro de fato? Não há problema em conhecermos e sabermos fazer o que é bom e reto diante de Deus. O problema é porque o obstinado faz tudo isso, mas pensando em si mesmo em primeiro lugar. E é por isso que, no fundo, a obstinação é uma das muitas facetas do orgulho, do egoísmo, de todo aquele que se julga autossuficiente, exatamente como eram alguns dos líderes da igreja de Corinto. Eis aí a razão da repreensão de Paulo no bloco anterior contra a jactância deles.
o orgulho deles, que precipitou algo tão terrível e abominável diante de Deus. Pois, se nós bem lembrarmos, de acordo com o entendimento apostólico, baseado principalmente no que diz o Salmo 95 e o texto de Provérbios 3, o Senhor odeia os soberbos, mas concede graça aos humildes. Os coríntios não deveriam insistir na sabedoria segundo o seu próprio entendimento. Antes deveriam temer ao Senhor, dar ouvidos aos mais velhos, se apartar daquilo que era mal. Isso implicava em saber, de modo mais amplo, a viver como genuínos cristãos, ou melhor, como genuínos discípulos de Cristo. Esse era o entendimento de Paulo. Por isso ele continua a repreendê-los, como um pai repreende a um filho que ama. E ele vai fazer isso nos versículos que lemos ainda há pouco, de 3 maneiras. A primeira delas, proibindo-os de relacionarem-se com pessoas sexualmente imorais. Em segundo lugar, ordenando-as a se apartar daqueles irmãos que insistem em viver uma vida pecaminosa, insistem em viver como se ainda estivessem no mundo. E em terceiro lugar, chamando-os à prática da disciplina, extirpando o mal para preservar o bem. Esses 3 pontos nós trataremos na exposição de hoje. Prossigamos então para o primeiro ponto, que se encontra nos versículos 9 e 10, os quais eu passo a ler novamente a partir de agora. 1 Coríntios 5, versículos 9 e 10. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Meus irmãos, observem que, apesar da ausência de uma conjunção no início dessa passagem, claramente o nosso autor continua a tratar da questão que tanto argumentou nos versículos anteriores, ou seja, ele continua a tratar da questão que envolvia a inércia e a ineficácia dos coríntios em tratar da questão do pecado insidioso daquele homem que estava entre eles a viver maritalmente com a mulher de seu próprio pai. Perceba aí que as palavras de Paulo, logo no início do versículo de número 9, trazem um agravante a toda essa situação. Pois, uma vez que ele mesmo, Paulo, diz já ter anteriormente os advertido acerca de como deveriam se portar, ou melhor, de como deveriam agir em situações semelhantes como essa que eles estavam encobrindo entre eles. E como dissemos em nossa primeira exposição, Paulo escreveu muitas outras cartas, e não só aos coríntios. Cartas essas que não entraram no cânon das Escrituras. E não há uma razão, irmãos, para afirmarmos ou negarmos por que não entraram e se perderam, senão a inteira responsabilidade do Espírito Santo de Deus. Não era da vontade do Espírito Santo de Deus que tais cartas fossem preservadas para entrar no cânon das Escrituras. Mas vejam, a menção dessa carta escrita por parte de Paulo aqui, antes dessa que conhecemos como sendo a primeira epístola aos Coríntios, nos mostra a grande falha coríntia. E que grande falha era essa? A recusa em aceitar os conselhos, a recusa
em aceitar as ordens e repudiar as palavras de Paulo, pois, de acordo com o texto, o autor já havia ordenado a eles anteriormente em uma outra carta para que não se relacionassem com pessoas sexualmente imorais. Vejam aí o texto. Ele diz: já em carta vos escrevi. O verbo indica uma ação aqui, irmãos, que ocorreu no passado, ou seja, Paulo escreveu, está no passado. Paulo havia ordenado a eles anteriormente em outra carta para não se associarem aos impuros. A raiz do verbo aqui diz respeito a uma mistura, a uma associação, a uma união no sentido de manter uma comunhão, uma intimidade com alguém. Os coríntios não deveriam se relacionar. Os coríntios não deveriam se misturar com pessoas que ele chamou aqui de impuras, pelo menos na maioria de nossas traduções. Mas o termo no texto grego é pornós, cujo significado, que já conhecemos na exposição passada, diz respeito à fornicação, à prostituição, a relações sexuais ilícitas. Devemos ressaltar que não temos como afirmar que Paulo já tinha conhecimento desse caso específico, ou seja, desse homem que estava possuindo a mulher do próprio pai, quando prescreveu a eles na carta anterior para não se misturarem com pessoas que cometiam esse tipo de pecado, o da imoralidade sexual. Ora, era mais do que natural que ele prescrevesse tal coisa, independente dele ter conhecimento desse fato já naquele período, que eu creio que ele não tinha, ou não, mas pelo simples fato dessa igreja, ou dessas igrejas, estarem situadas em uma das principais cidades do Império Romano, cidade essa que era reconhecida em todo o mundo exatamente por causa da sua imoralidade. Era mais do que natural que nas primeiras correspondências, nas primeiras orientações do apóstolo, aqueles crentes naquela cidade, vivendo naquela cidade, ele então dissesse para que eles não mantivessem uma relação próxima, uma relação íntima com aqueles que praticavam esse tipo de pecado. No entanto, o ponto aqui não é se Paulo já sabia do que estava acontecendo ou não, quando escreveu anteriormente a eles sobre este pecado, mas porque eles, coríntios, não obedeceram às prescrições e às ações necessárias diante de uma situação como essa. Ele diz, à luz da epístola anterior, como eles então agora poderiam justificar tamanha desobediência, mantendo em seu meio um homem cuja vida escandalizava até os pagãos, até os ímpios, até os imorais? E a resposta não pode ser outra, meus irmãos, senão a obstinação do coração de muitos dos líderes da igreja de Corinto. Obstinação, irmãos, do coração daqueles que julgaram as instruções de Paulo como sendo impossíveis de serem aceitas e de serem cumpridas. É como se eles tivessem lido as instruções de Paulo na carta anterior e dito assim, eles olham uns para os outros e dizem assim, o que está acontecendo com Paulo? Ele está louco? Será que ele não percebeu que nós vivemos em uma cidade cuja imoralidade faz parte de sua própria cultura? Como é que nós vamos nos separar disso?
Afinal, convivemos todos os dias com pessoas imorais. Se vamos no mercado, negociamos com os imorais. Se precisamos de um serviço, negociamos com imorais. Dentro de nossas famílias tem pessoas imorais. Será que ele não considerou isso? Como é que ele nos pede para cumprir tal realidade? Tal coisa na realidade em que vivemos? Será que ele não percebe que nós só podemos obedecer a ele se nós formos embora da cidade e morarmos numa ilha, isolados de tudo e de todos? O que Paulo nos pede é impossível. Eu digo a vocês nessa noite, antes de balançarem as cabeças negativamente, antes de condenarem os coríntios, nossos irmãos do passado, por pensarem assim, pare e ponha a mão sobre a sua consciência e pense quantas vezes você, depois de ouvir o que as Escrituras dizem por meio da pregação, do ensino e dos conselhos do seu pastor, da sua igreja local, não pensou também a mesma coisa? Não o julgou do mesmo jeito que eles julgaram a Paulo? Quantas vezes vocês não foram corrigidos e disseram: o pastor está sendo radical, puritano demais? Quantas vezes você não o julgou como estando descolado da realidade das coisas que se vive hoje? O que o pastor nos pede é impossível. É fácil jogar pedra nos outros, não é? Muito fácil. É fácil olhar para um texto como esse e dizer assim: esses caras estavam muito errados, que igreja é essa? Mas olhe para você. Se na sua mente não passa as mesmas coisas. O pastor ainda está preso aos costumes do passado, a uma tradição morta, a coisas antiquadas que ninguém vive mais hoje. Qual é? Nós estamos em pleno século 21. Ninguém mais pensa assim, ninguém mais se veste assim, ninguém mais age assim. Quantas vezes não pensamos nisso? Quantas vezes não dissemos isso? Quer dizer, pastor, que eu não posso ter amizade com alguém que não é crente, é isso? Quer dizer que eu não posso mais andar com ninguém que não seja puritano igual o senhor? É isso que o senhor está dizendo, pastor? Quer dizer que eu não posso mais usar a minha sunguinha de banho e a minha mulher com o biquininho dela fio dental para mostrar toda a beleza que Deus criou o corpo dela quando nós fomos para a praia? Que mundo o senhor está, pastor? O senhor quer que a gente se vá vestido para a praia como se fôssemos uma formatura, é? Qual é, pastor? Quer dizer que eu não posso ficar com a menina? Ou com um rapaz, sem que precisemos firmar um compromisso perante nossas famílias? Que envolver família, pastor, isso não existe mais não, a gente fica com quem a gente quer. Você já ouviu falar numa palavra chamada liberdade? Pastor, qual é? Ninguém mais namora assim, ninguém pensa mais assim. Hoje os tempos são outros. Quão soberbo, egoísta, presunçoso e obstinado é o coração dos homens. Será, irmãos, que é tão difícil de entender ou reconhecer que felicidade, que bondade, que contentamento, que vida e justiça só se encontram no Senhor? Será que é tão difícil enxergar que buscar essas coisas em outras coisas
quer sejam pessoas, lugares, títulos, ofícios, ou até mesmo objetos, é pura ilusão. Eu pergunto a vocês nessa noite, meus irmãos, será que você sabe diferenciar o que é real do que é ilusório? Será que você sabe a diferença que existe entre realidade e ilusão? Porque eu digo, com pesar em meu coração, parece que muitos não sabem fazer essa distinção. E eu não estou me referindo aos mais jovens. Na década de 80, e também parte da década de 90, havia um homem chamado David Copperfield, que encantou o mundo com a sua mágica. Os mais velhos aqui devem lembrar desse nome. Dentre seus grandiosos e poderosos feitos, destacam-se o fazer sumir a Estátua da Liberdade, levitar sobre o Grand Canyon, escapar de uma camisa de força pendurado sobre chamas acesas e, o mais emblemático, atravessar as muralhas da China como se fosse um fantasma. Quantas pessoas ainda hoje não lembram dessas ilusões, mas ainda achando que foram de verdade? Eu conheço algumas. Quantas pessoas ainda não continuam achando que essa ilusão, que esse ilusionista, na verdade, tinha muito poder? Mesmo depois que outro mágico mostrou que tudo não passava de um truque, uma ilusão, uma artimanha dos homens. Quantas vezes, meus irmãos, não confundimos a ilusão com a realidade, fazendo algo que nós achamos que é bom, porque nos dá, ainda que de modo temporário, um certo prazer, uma pequena fração de felicidade e contentamento. E por outro lado, quantas vezes não julgamos algo que era certo, que era justo, que era bom para se fazer, como sendo loucura, exagero e ilusão? O homem obstinado, meus irmãos, ele não se incomoda em obedecer algo ou alguém, desde que faça sentido para ele obedecer, ou seja, desde que aquilo que alguém diz para ele que ele tem que fazer, se adeque à sua maneira de enxergar as coisas. Em síntese, desde que essas coisas se adequem à sua realidade pecaminosa. Porque de outra sorte, quando não consegue enxergar o malefício disso, ou ainda quando não enxerga problema algum naquilo que lhe foi proibido, ainda que tenha sido ordenado por Deus, mas antes ele enxerga como sendo algo bom aos seus olhos e desejável de fazer, facilmente ele desobedece, sem sequer lhe pesar a consciência. Sabe por quê? Porque o seu julgamento é baseado nos desejos de seu coração. É baseado nos valores que apreendeu do mundo caído ao seu redor. Ele olha para a multidão e diz: se todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Se todo mundo diz que é bom, por que eu devo dizer que é ruim se eu gosto? Abra sua Bíblia em Provérbios 3, por favor.
Provérbios 3, veja aí os versículos 7 e 8. O sábio diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O homem obstinado, assim como Adão e Eva, omite toda a realidade das provisões de Deus que o conduzem à vida eterna para abraçar a ilusão momentânea das promessas da serpente que culminam com uma realidade mortal. O fato de os coríntios ainda estarem presos à sabedoria e aos valores do mundo dificultava que enxergassem a verdade e confiassem na palavra de Paulo, na sabedoria da cruz e nos valores do Evangelho. E é por isso então que Paulo vai explicar no versículo 10 o que ele estava dizendo a eles com aquelas palavras. Vejam aí o versículo 10, ele diz: refiro-me com isto não propriamente aos impuros do mundo, ou aos avarentos, roubadores ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Ora, o que é que eles pensaram exatamente? Não foi isso? Paulo diz que a gente não pode se associar com os imorais, mas como se a nossa cidade está cheia de imoral? Nós vamos ter que morar em outro mundo? Paulo está dizendo: vocês me entenderam errado. Eu não estava querendo dizer isso, porque se eu quisesse dizer isso, qual seria a solução então? Que vocês tinham que se mudar daí. Não era nem ir para uma ilha deserta, era ir para um outro mundo. E por que ele está explicando isso? Ora, porque houve um mal entendido. Quando ele fala em não se associar, em não se misturar no versículo anterior, ele fala no sentido de tratar o impuro como um irmão em Cristo, em envolver-se intimamente com ele, em pactuar com eles, em viver em comunhão. E que acontece com muitos de nós. Quantos de nós não chamam um católico romano de irmão? E acha que adoramos o mesmo Deus, o mesmo Cristo, a mesma fé. Mas é engraçado, porque ninguém tem problema de dizer que os católicos são idólatras, que a Igreja Católica Apostólica Romana é sinagoga de Satanás. Ninguém tem problema em dizer isso. Mas a gente trata os que estão lá como nossos irmãos, principalmente se forem da nossa família. Não é verdade? Mas a gente não faz isso com um bandista, não é? Ou será que o terreiro também não é sinagoga de Satanás? Ah, com esses a gente não quer acordo, quer? Quer não. Duvido um evangélico ir num sítio que o dono seja macumbeiro e ali seja um terreno e vá comer uma galinha cabidela. Duvido que ele coma. Ele sai recitando o Salmo 91 e rodando no mistério. Não é verdade? Irmãos, os crentes não têm como não conviver com impuros neste mundo. Nós não temos como não conviver com os impuros neste mundo. Mas isso não quer dizer que pelo fato de não termos como não conviver com eles, que tenhamos que conviver com eles como se eles fossem nossos irmãos. É isso que Paulo estava dizendo a eles, quando escreveu a primeira carta. É isso que Paulo reitera com eles aqui. Aí vem a pergunta: eu entendi, mas então o que eles deveriam fazer?
E aí vem o segundo ponto. Deveriam se apartar daqueles que insistem em viver uma vida pecaminosa. Principalmente daqueles que, dizendo serem crentes, vivem ainda como se permanecessem no mundo. Veja aí o que ele diz no versículo 11. Observe aí o versículo 11. Ele diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão... Vocês entenderam aqui o dizendo-se irmão? Relação, que se relaciona com você intimamente, que mantém comunhão com você, porque diz que é seu irmão. Mas ele é impuro, é avarento, é idólatra, maldizente, beberrão, o roubador. Olha o que Paulo diz: com esse tal nem ainda comais. E é interessante aqui, lembra que o versículo 9, ele começa sem nenhuma conjunção, mas aqui ele começa com uma adversativa, o mas. E há uma razão por isso. Porque o mas, utilizado aqui por nosso autor, é para estabelecer um contraste entre as duas cartas mencionadas aqui por ele. A que ele escreveu e a que ele está escrevendo. Veja, no versículo 9, ele está trazendo o quê? A carta que ele escreveu. Mas, agora, ele está tratando o quê? Do assunto dessa carta agora, não é do que foi lá para trás. Então ele está contrastando aqui. E por que isso? Ora, porque ele quer mostrar que se alguém duvidou do teor da carta anterior, como eles duvidaram, como eles entenderam errado, agora é impossível de cometerem o mesmo erro. Por isso ele enfatiza aí o advérbio agora. É uma ênfase no que está acontecendo naquele momento entre eles. E o que estava acontecendo entre eles? Havia um homem entre eles, em comunhão com eles, que estava possuindo a mulher do seu próprio pai. Essa é a razão de Paulo repetir a ordem anterior aqui, irmãos. Ele quer dirimir quaisquer tipos de ruídos na sua comunicação, como aconteceu da última vez. Ele diz para eles, ele reitera: não se associem, não se misturem, não tenham comunhão, não pactuem com aqueles que, dizendo-se cristãos, vivem uma vida pecaminosa, mundana. Com estes, diz ele, nem ao menos comais. Devemos lembrar que o comer com alguém, o sentar-se à mesa com alguém, no primeiro século, demonstrava comunhão, intimidade, irmãos. É por isso que os fariseus tinham tanto desprezo por Cristo, porque Cristo sentava para comer com publicanos e pecadores. E aí vejam, Paulo não está dizendo aqui que os crentes devem viver apenas, ou melhor dizendo, que os crentes devem conviver apenas com crentes. Não cometamos o mesmo erro dos coríntios. Ou que somente crentes sem pecado podem estar na igreja. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. As palavras do apóstolo dos gentios visam preservar a igreja, preservar a comunidade dos crentes, os discípulos de Cristo.
Suas palavras, ou melhor, sua ordem visa preservar os crentes, todos aqueles que vivem em novidade de vida, que foram tirados das trevas e conduzidos à luz. Mas preservar de quê? Da corrupção, da maldade daqueles que permanecem presos ao mundo, às trevas, aos desejos hostis e devassos da velha natureza humana. Os crentes, meus irmãos, discípulos do Cristo crucificado, pertencem a uma nova era, a um novo reino, ao reino de Deus. Tiveram suas vidas invadidas pelo Espírito Santo para serem conformados à imagem de seu Senhor. Não em aparência física, meus queridos, mas em seu comportamento, em suas virtudes, em suas ações, para o qual o exemplo de Paulo foi dado a eles. Porque em Cristo todas as coisas são novas pelo Espírito. Logo, aqueles que pertencem a Cristo devem deixar seu antigo modo de vida, fazendo morrer sua natureza humana. Aqueles que persistem naquele antigo modo de vida, mantendo-se assim presos à prostituição, às relações sexuais ilícitas, à imoralidade, às paixões lascivas, o desejo maligno e urgente pelas coisas do mundo, a avareza, a idolatria, a inveja, as bebedices, não pertencem a essa comunidade, não fazem parte deste povo. E isso, meus irmãos, prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Quando eu digo que não fazem parte deste povo, o não fazer parte do povo é devido às próprias ações que eles tomam, é devido às suas próprias escolhas, aos seus próprios desejos. A culpa é deles, meus queridos, porque amaram mais o mundo, o presente século, do que a Cristo e sua igreja. Foram eles que optaram em não fazer parte desta comunidade. E optaram por isso porque não amam a Cristo, não amam a Deus, não suportam as normas do reino. Eles não amam a igreja, eles a criticam, falam mal, desprezam os demais irmãos. Se torna uma ofensa ter um crente piedoso ao seu lado, ele se sente ofendido. Logo, é um dever da igreja, de todo cristão, distanciar-se de tais pessoas para o seu próprio bem. Tem um ditado popular que diz que uma maçã podre em um cesto de maçãs boas, se não for retirada, ela apodrece todo o restante. Lembra do que Paulo falou nos versículos anteriores sobre o fermento que leveda toda a massa? Um pouquinho só. Extirpar esse tipo de mal do seio da igreja não é agir com preconceito, irmãos. Não é agir com racismo. Não é ser fascista, né? Como está na moda agora, todo mundo é fascista. Não é fazer acepções de pessoas, muito menos agir com hipocrisia. Isso é, na verdade, um reflexo da natureza essencial da comunidade do Espírito, que foi chamada para ser diferente do mundo em que vive e não igual a ele. Como diz o Senhor Jesus, foi chamado para ser sal e para ser luz.
Mas se o sal perder o seu sabor, de que vale? E se a luz não der mais o seu brilho, para que serve? Em sua oração sacerdotal, Jesus enfatiza: eles estão no mundo, mas não são do mundo. E isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto dessa noite: a prática da disciplina para extirpar o mal e preservar o bem. Vejam aí os versículos 12 e 13. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Note aí que nessa parte final, Paulo está pronto para encerrar esse assunto através de uma breve declaração sobre julgamento. Abre parênteses aqui, tá? Que vai nos levar à próxima sessão, quando a gente vai tratar de processos judiciais, lá no capítulo 6. Paulo diz, mais uma vez, que não é responsabilidade dos cristãos julgar o mundo exterior. Não é papel dos cristãos decidir quem é pecador e quem não é. Talvez você esteja perguntando, mas por que não, pastor? Tendo em vista que nós somos pecadores, que fomos salvos pela graça, não por nossas obras. Considerando também que tudo o que temos é um dom de Deus gracioso. Logo, quem somos nós para julgar aqueles que não são cristãos? É Deus quem julga aqueles que estão fora da igreja, irmãos. Aqueles que estão fora da comunidade da aliança, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12. Esse assunto pertence ao Senhor e a ninguém mais. Porém, quando a questão diz respeito aos que estão na igreja, na comunidade do Espírito, quando diz respeito àqueles que uma vez professaram publicamente a fé em Cristo, e são vistos pelo mundo como seus discípulos, estes então, os crentes não apenas podem, mas devem exercer julgamento. E como isso é feito? Isso é feito por meio dos oficiais eleitos, os líderes que Deus levantou no meio de seu povo e lhes confiou as chaves do reino. Você deve lembrar do texto de Mateus 18, versículos 15 a 18, onde Jesus diz que se algum dos nossos irmãos pecar, nós devemos ir ter com ele em particular, admoestá-lo para que se arrependa. Se ele se arrepender, nós ganhamos o nosso irmão. Mas se ele não se arrepender, nós devemos voltar a ele agora com uma ou duas testemunhas, repreendê-lo, e então, se ele se arrepender, nós ganhamos o irmão. Mas se ele não se arrepender, nós devemos fazer o quê? Deixar para lá, não é isso? Não. Jesus diz que nós devemos procurar a igreja. Devemos levar a situação aos oficiais, para que eles admoestem aquele pecador, para que se arrependa. E se eles não derem ouvidos ao que diz a igreja, você vai lembrar do que Jesus diz: se não se arrepender do mal que tem feito, deve ser considerado como gentio e publicano. Os presbiterianos Rutherford e Cameron afirmaram no passado essa realidade, ao reafirmar que a igreja é também um reino universal, visível e político, sobre o qual Cristo reina. E Cristo reina política e externamente em sua igreja. Como ele reina? Ele faz isso de modo visível através de seus oficiais, dos sínodos legítimos,
das ordenanças, concedendo-lhes leis sobre todos os detalhes externos através de sua palavra. A atitude de Paulo aqui com os coríntios, meus irmãos, confirma esse entendimento. A igreja, na pessoa de seus líderes, deve julgar impenitentes e impor-lhes o castigo necessário para que se arrependam de seus maus feitos. Como um filho que corrige como um pai que corrige um filho teimoso. Mas isso deve ser feito por intermédio de um julgamento que considere a vida e a doutrina, não sendo jamais permitido que ocorra por uma questão de autojustiça. Como foi dito aqui pela manhã, se você prestou atenção no sermão da manhã, você ouviu o que foi dito. Não existe essa história de autodisciplina. Eu pequei, mas eu não vou dizer para ninguém, porque eu já me omiti da ceia, eu mesmo me disciplinei. Quem é você para fazer isso? Não vou contar para ninguém. Por favor, você descobriu, mas eu prometo que eu não vou mais fazer isso. Não conta para ninguém não, eu vou até passar 2 meses sem ceiar para mostrar que eu estou arrependido. Meus irmãos, os que são fracos na fé, que lutam contra os seus pecados diariamente, eles precisam ser nutridos e consolados, e isso só pode acontecer através do Evangelho, através das promessas de Jesus Cristo, através da lei de Deus. E os verdadeiros arrependidos querem exatamente isso, e buscam por isso. Por isso não agem com reticência a uma disciplina. Por outro lado, aqueles que afirmam ser cristãos, mas que vivem como ímpios, em completa indiferença à lei de Deus, esses devem ser expulsos da igreja, como diz Paulo aí ao final do versículo 13, a menos que se arrependam de seus pecados. As palavras de Paulo aí, meus irmãos, no versículo 13, não são dirigidas a pecadores arrependidos do seu mal, não estão sendo proferidas contra aqueles que lutam contra a sua natureza pecaminosa, contra as tentações de Satanás. Ela é proferida contra aqueles que professam fé em Cristo, mas querem viver do seu jeito, do seu modo, com as suas próprias leis. E isso envolve uma vida de entrega ao pecado. A igreja não pode tolerar esse tipo de mal em seu meio, irmãos. Sabe por quê? Porque esse tipo de mal em nosso meio prejudica a proclamação do Evangelho. Por que Cristo morreu? Não foi exatamente para nos salvar tanto da culpa do pecado, quanto do seu poder? Como podemos proclamar isso, essa verdade, se vivemos ainda debaixo deste poder mortífero? Que evangelho é esse? Que testemunho é esse? Nós devemos nos confrontar continuamente com as reivindicações de Cristo e do Evangelho, para que a cada dia, irmãos, passo após passo,
nos assemelhemos mais e mais ao nosso Salvador. Devemos viver a verdade e fugir da mentira, testemunhar do amor e não manifestar o ódio, viver pela graça, tratando os outros com graça, resistindo ao pecado e ao diabo, no poder de Deus, para que em nós e através de nós, Cristo, o Senhor, seja exaltado e glorificado. Daí a importância de sermos vigilantes, de sabermos reconhecer o mal e corrigi-lo à luz da verdade, da palavra de Deus, da disciplina bíblica. Uma igreja indisciplinada, irmãos, não é uma igreja saudável, tanto quanto também não é uma igreja que pratica a disciplina através de uma justiça própria e severa. Isso nos faz concluir, meus irmãos, que o grande problema não é termos pecadores na igreja. Pecadores pertencem à igreja. O problema é ter pecadores obstinados, não arrependidos, no seio da igreja. E por que, pastor, o senhor diz isso? Visto que a cruz é a revelação da sabedoria e do poder de Deus, ao negligenciarmos pecados que trazem escândalo para a igreja de Cristo, deixando de disciplinar aqueles que têm vivido dissolutamente, minamos a credibilidade do Evangelho, que dizemos tanto amar, negamos o poder da cruz para quebrar o domínio do pecado sobre nós e de Satanás. Portanto, eu os exorto, irmãos, parafraseando um dos puritanos chamado Stephen Chernock. Chernock dizia que nós devemos considerar atentamente o nosso Salvador Jesus Cristo, o crucificado, o remédio para todas as desgraças. Sabe por quê? Porque a sua cruz assegurou a nós uma coroa. A sua paixão expiou nossas transgressões. Sua morte tirou o poder da lei. Seu sangue purificou, lavou as nossas almas. Em sua morte, Cristo destruiu nossos inimigos. E ao destruí-los, tornou-se a fonte de nossa felicidade, o testemunho do amor divino. Sua ressurreição prova a realidade da vida eterna outorgada a nós. Deixemos os que estão fora da igreja nas mãos justas do Senhor. Ele os julgará. Mas nos esforcemos para construir igrejas que sejam refúgio para pecadores arrependidos, sem permitir, no entanto, que qualquer coisa que envergonhe a causa de Cristo, sua igreja e o seu evangelho permaneça em nosso meio. E que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por nos ensinar nessas últimas 3 semanas acerca da importância da disciplina, Senhor. Sobre o pecado grave da negligência, de ter partido com o mal, de suportar, e não apenas suportar, Senhor, mas comungar
com aquilo que é abominável aos teus olhos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa se fomos negligentes. E nos ajuda a sermos fiéis ao que Tu ordena, amando nossos irmãos como Tu nos amaste, amando-os, ó Deus, como o pai que ama o filho, que busca preservá-lo de todo o mal, a fim de que ele possa gozar dos privilégios daquilo que é bom. E se há algo de bom nesse mundo, és Tu, Senhor, e nenhum outro, e nada mais. Toma-nos em Tuas mãos e faze sempre a Tua vontade em nós. Amém.